Olá, alunos do curso de Extensão em Física da URGS. Aqui é a professora Samara e hoje nós vamos para a parte 2 da nossa 13ª aula do curso sobre polarização da luz. A nossa aula vai se dividir em 4 momentos. Primeiro, nós vamos ver o que é polarização, depois, os tipos de polarização que podem ocorrer, depois, vamos discutir sobre o ângulo de Brewster e, por último, nós vamos ver algumas aplicações desse fenômeno de polarização. Então, para começar a entender o que é polarização, a gente precisa primeiro relembrar os tipos de ondas que existem em relação à sua propagação. Então, a gente pode ter as ondas longitudinais, chamadas também de ondas de compressão, que são essas ondas que oscilam na mesma direção em que ela se propaga, e as ondas transversais, que são aquelas em que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, aqui nessa representação, ela está vibrando de cima para baixo, que seria o plano vertical, e o movimento está se dando, está se propagando, né, para frente, que seria o plano horizontal para a direita. Então, essa é uma onda transversal vertical, mas a gente também pode ter a onda transversal horizontal. Vamos ver a demonstração da professora Magali utilizando uma mola de Slink para entender melhor esses tipos de onda. Então, vamos ver primeiro a onda longitudinal. Né? Como a gente viu, ela é aquela onda em que a direção de perturbação e de propagação são idênticas, semelhante ao que acontece se a gente comprime um pedaço da mola e solta. Então, a propagação e a perturbação se dão no mesmo sentido. Ou a gente também pode fazer dessa maneira, jogando, né, a mola para frente e para trás. Vamos ver a onda, então, transversal vertical. Essa onda a gente pode simular deslocando a mola no ar, né, no sentido vertical, e observa que a propagação se dá na direção perpendicular à perturbação. Agora vamos ver a onda transversal horizontal. Então, utilizando a superfície da mesa, a gente desloca a mola no sentido do plano da mesa, e observem que a propagação também se dá na direção perpendicular à perturbação, né? Então, ela vibra de frente para trás, mas se propaga para a direita. Bom, como vocês já viram em outras aulas, né, a luz ela é uma onda também, mas é uma onda eletromagnética, ou seja, ela é constituída dos campos elétrico e magnético que vão oscilar perpendicularmente um ao outro. Ambos são perpendiculares à direção de propagação da onda, como representado aqui nesse esquema, né? Então, a luz, ela é uma onda do tipo transversal quanto à sua propagação, e ela pode ser comparada a uma corda vibrante, como a gente viu ali nas demonstrações com a mola. As fontes comuns, né, de luz que a gente conhece como a luz do sol ou das lâmpadas das nossas casas, elas produzem ondas eletromagnéticas em que o campo elétrico e o magnético oscilam em todas as direções do plano, que é perpendicular à direção de propagação, né? Mas não existe uma direção preferencial de oscilação, tá? Essas fontes de luz comuns, elas produzem uma onda de luz não polarizada, tá? Então, essa onda que se propaga em todas as direções é dita como não polarizada. E o que seria então uma onda polarizada? Bom, é aquela onda que tem apenas uma das suas direções de vibração selecionada, enquanto as vibrações das outras direções são impedidas de passar por um dispositivo que a gente chama de polarizador. Então, a polarização é o processo que ocorre quando a luz interage com certos materiais, resultando na seleção de algumas direções de vibração do seu campo elétrico. Um polarizador, que nesse esquema está representado por esse objeto cinza redondo, ele é um dispositivo que transmite a onda em uma determinada direção de polarização e absorve os campos elétricos da onda que estão orientados nas outras direções. Então, depois de atravessar um polarizador, a luz que era não polarizada, ela vai sair polarizada em determinada direção, ou seja, com o campo elétrico oscilando em uma única direção, né, que é a direção de polarização do polarizador. Esses polarizadores, eles têm uma certa direção de polarização, tá? Então, nesse esquema, por exemplo, as ondas não polarizadas, elas estão incidindo nos dois polarizadores, né? Um vai transmitir a luz polarizada na direção vertical, que é esse da esquerda, e o outro vai transmitir a luz polarizada na horizontal, que é o da direita. Vamos ver uma demonstração, né, onde a gente consegue simular o efeito da polarização da onda utilizando obstáculos físicos.
Começando então pela onda longitudinal, então a gente coloca um obstáculo horizontal, como o assento desse banquinho, né, por cima da onda, e vamos ver como que ela se comporta. Então a gente percebe ali, né, que ela passa tranquilamente sem perceber a existência do obstáculo. E se o obstáculo for vertical, né, o que que acontece? A gente pode simular esse obstáculo vertical colocando então dois banquinhos deitados, né, para fazer uma espécie de fenda vertical. E aí, né, a gente vai perceber então que a onda longitudinal ela vai igualmente se propagar, né, sem perceber a existência do obstáculo. Vamos ver agora em ondas transversais horizontais. Então, primeiro, né, vamos colocar o obstáculo horizontal, né, simular como se tivesse uma fenda na direção horizontal. E observem que a onda transversal horizontal passa pelo obstáculo também tranquilamente, né? Vamos simular agora para um obstáculo vertical. E, né, como dá para perceber, antes do obstáculo a onda é transversal horizontal e depois do obstáculo, que é um obstáculo vertical, né, a gente não tem mais essa propagação da onda transversal, né? Observem de novo. A onda não se propaga mais daquela maneira transversal horizontal. Vamos ver agora para as ondas transversais verticais. Então, vamos colocar, né, um obstáculo vertical e vemos então que ela passa normalmente por uma fenda que também é vertical, né, assim como a sua propagação. E agora, se a gente colocar, né, o obstáculo horizontal, vamos observar o que, que acontece. Então, ao colocar um obstáculo horizontal, né, a gente observa que a onda não apresenta mais aquele caráter transversal depois de passar pelo obstáculo. E o que acontece se a gente for combinar daí os dois obstáculos, né? Colocar um na vertical e um na horizontal, né? Em sequência um com o outro. Então, né, vejam que ao passar pelo obstáculo vertical, ela ainda mantém um caráter vertical, mas quando passa pelo obstáculo que está cruzado, né, em relação ao primeiro, ela não se propaga. Né? Isso significa que ao colocar os dois, digamos, polarizadores, né, eles acabam absorvendo toda a onda. Tá? Mas nessas demonstrações que a gente acabou de ver, né, foi utilizado apenas um, né, de cada tipo de onda, ou longitudinal, ou transversal na direção horizontal, ou transversal na direção vertical. Então, quando eu tenho apenas uma dessas orientações de onda, isso significa que a onda já tem uma certa direção de polarização, né? Mas uma onda ordinária, uma onda comum, né, de luz que chega para nós, como eu já comentei, no fundo ela oscila em todas as direções. E a gente pode simular isso da seguinte maneira: a mola, né, vai ser então movimentada em todas as direções. A gente tenta manter essa vibração perpendicular à direção de propagação, né? E vocês devem observar que, deixando só o obstáculo vertical, a onda, apesar de oscilar em todas as direções, ela vai passar apenas uma direção de propagação. Então, olhem só, como dá para perceber, ela passa só a propagação vertical. Apesar de ela estar sendo movimentada em todas, né, em várias direções, então lá do outro lado, depois de passar pelo obstáculo, a gente fica só com a componente vertical, coincidindo com a direção do obstáculo, né, que é um obstáculo vertical. Observem de novo. Então, a onda, se torna o que a gente chama de plano polarizada, ou seja, ela se propaga em um só plano, que é de mesma direção do polarizador que foi colocado como obstáculo.
Então, esses foram exemplos para a gente poder visualizar, né, fisicamente como que ocorre essa polarização. Mas a polarização, ela pode ocorrer de duas maneiras. A gente pode ter a polarização por absorção, que é basicamente o que a gente já viu ali no início, né, quando se coloca de fato um dispositivo polarizador que vai, digamos, filtrar a direção de vibração dessa onda e a onda é então observada do outro lado por um analisador. É chamada de absorção porque parte da onda é absorvida pelo polarizador, né? Vamos ver uma demonstração para entender um pouco melhor como isso acontece. Então, a gente vai usar o polarizador, né, e um analisador para observar a luz emitida por uma fonte. E aí, se a gente coloca a lâmina polarizadora na frente, né, da fonte de luz, a gente pode observar que ainda vê essa luz passar, né? Se a gente gira a lâmina, continua tudo igual. Se nós colocamos uma segunda lâmina com a mesma orientação da primeira, a gente ainda vai visualizar a luz. Agora, se a gente gira uma delas, nós acabamos cortando, por assim dizer, praticamente toda a luz que estava vindo da fonte. Então, a primeira vai polarizar a luz em uma certa direção, e a segunda, então, se a gente gira uma em relação à outra, né, a gente acaba absorvendo todas as direções de oscilação. Então, né, a luz emitida por uma fonte natural, ela é não polarizada. Mas, ao passar pelo primeiro polarizador, ela se torna plano polarizada, né? Então, os nossos olhos eles não têm percepção para identificar a polarização da luz. Então, a gente não percebe a diferença quando ela passa pelo primeiro polarizador, mas colocando um segundo polarizador cruzado em relação ao primeiro, isso vai polarizar a única direção que sobrou, né, da luz. Então, ela some, porque ele absorve completamente o que sobrou dela. Que é o que acontece nesse esquema que a gente acabou de ver, né? A luz ela vem em todas as direções, né? Ela é polarizada em uma só direção vertical, por um polarizador que é vertical, e ao colocar um segundo polarizador girado em relação ao primeiro, né? Então, um polarizador horizontal, ele não deixa passar essa componente vertical, porque ele só deixa passar componentes horizontais, né? E essa luz já tá plano polarizada verticalmente. Ou seja, ela não tem mais componentes horizontais, então a luz acaba sumindo. Mas o que é exatamente esse polarizador? Né? Bom, por volta de 1937, Edwin Land, um pesquisador físico estadunidense, ele descobriu um polímero polarizador e ele fundou uma empresa que ele chamou de Polaroid Corporation, onde ele fabricava essas películas polarizadoras. Inicialmente, essas películas tinham aplicação apenas para óculos de sol e para fazer trabalhos científicos. Daí, quando chegou a década de 1940, né, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam se preparando para a guerra e o Land estava empenhado em tentar fazer da Polaroid uma empresa que pudesse contribuir com a participação do seu país na guerra, né? Então, ele forneceu óculos anti-reflexo, feito por essas lâminas polarizadoras, para os pilotos e soldados que foram para a guerra. Em 1947, o Land inventou uma câmera instantânea com filme de autorrevelação, permitindo que esse filme se revelasse exatamente 60 segundos após o disparo do botão obturador da câmera. E essa câmera produzia então fotografias instantâneas em tons de sépia. Em meados de 1960, a Polaroid se tornou muito popular no mercado jovem. Eles lançaram uma câmera chamada Polaroid Swinger, que era uma câmera instantânea com preço bem acessível, ela custava menos de US$ 20 e produzia fotografias em preto e branco que cabiam na carteira. Então, ela acabou sendo uma verdadeira febre entre os anos de 60 e 70. Em seguida, o Land levou a Polaroid a produzir filmes coloridos, né, instantâneos, e em 63 ele lançou o Polacolor, que foi o seu primeiro filme colorido instantâneo. E mesmo nos dias de hoje, né, essas câmeras instantâneas ainda fazem bastante sucesso. Essa é a mais moderninha que a Polaroid lançou, mas inclusive outras câmeras desse mesmo estilo, né, só que de outras marcas como da Fuji, da Kodak, elas também são chamadas de Polaroid por causa do sucesso, né, do peso que o nome da marca do Land teve. Bom, esse material, né, que constitui um polarizador, ele é feito de moléculas de hidrocarbonetos de cadeia longa, e essas moléculas elas são alinhadas no processo de fabricação quando a película é esticada em uma determinada direção.
E daí essas cadeias de hidrocarboneto, elas vão se tornar condutoras nas frequências óticas quando a película é mergulhada numa solução que contém iodo. Por isso ela tem essa coloração mais escurecida. E o que que acontece, né? Bom, quando o campo elétrico da luz incidente é paralelo a essas cadeias de hidrocarboneto do polarizador, as correntes que se estabelecem, elas vão absorver a energia da luz. E aí essa luz não vai passar, vai ser completamente absorvida. Já quando o campo elétrico da luz incidente é perpendicular a essas cadeias de hidrocarboneto do polarizador, a luz vai ser transmitida. Então, a direção perpendicular às cadeias é a direção que corresponde ao eixo de transmissão do polarizador, tá? Bom, quanto aos tipos de polarização, existe também a polarização por reflexão, que ocorre quando parte dessa luz incidida é refletida. Ali na figura a gente pode ver, né, a representação de um raio de luz não polarizado que está incidindo numa superfície de vidro. Os vetores do campo elétrico da luz, eles podem ser separados em componentes, tá, que são perpendiculares ao plano de incidência, que estão ali representadas por pontinhos amarelos, e as componentes que são paralelas, né, que estão deitadas no plano de incidência e estão representadas ali pelas setinhas verdes. Lembrando que para a luz não polarizada que incide, essas duas componentes elas têm a mesma magnitude, tá? Então, vamos ver uma demonstração, né, de como a polarização por reflexão pode ser visualizada. Para isso, a gente vai utilizar um polarizador para observar a luz que está sendo refletida por uma superfície, tá? Então, colocando a lâmina polarizadora ali, a gente consegue observar a luz que está sendo refletida na superfície da mesa, tá? Tem uma luz ali sendo refletida na superfície da mesa e a gente consegue observar ela. Mas, girando a lâmina, aquele reflexo desaparece, né? Então, observe novamente. Ao ser refletida pela superfície da mesa, a luz se torna polarizada horizontalmente, né, que é uma polarização por reflexão. E quando a gente gira o polarizador, ela é totalmente absorvida, né, sofre uma polarização por absorção. Agora vamos ver a luz refletida na vertical, então lá no quadro, né? Observem que nessa posição a gente não consegue ver o reflexo, mas nessa sim. Então, o que a gente percebe agora é que a luz é absorvida pelo polarizador quando ele está orientado ortogonalmente, né, em relação à posição anterior, porque agora a luz está plano polarizada verticalmente, tá? Mas o que exatamente acontece nessa polarização por reflexão? Bom, para um determinado ângulo de incidência da luz, né, numa superfície como a água ou o vidro, por exemplo, que está nessa figura, a componente paralela na superfície, né, representada ali pelas setinhas verdes, ela vai ser completamente refratada, tá? Ela não vai ser refletida. E a componente perpendicular, que está representada pelas bolinhas amarelas, vai ser refratada apenas em parte. Então, parte dela vai ser refletida, tá? Esse raio refletido, então, ele não vai conter a componente paralela e vai se tornar uma luz plano polarizada na direção perpendicular à superfície. Esse ângulo específico em que isso acontece, a gente chama de ângulo de Brewster, tá? Então, para o vidro e para outros materiais dielétricos como a água, existe então esse ângulo de incidência peculiar, né, em que a polarização da componente paralela da luz acontece. Agora a gente vai ver como determinar o ângulo de Brewster, né? Para isso, nós vamos usar a meia-lua, que foi utilizada lá na nossa aula sobre refração. Então, a gente posiciona ela de maneira que o ângulo de incidência corresponda ali ao mesmo ângulo da luz refletida. E a gente utiliza um polarizador para acompanhar. Aí pode ser olhando através do polarizador, né? Essa luz que está sendo refletida na face plana da meia-lua. Ou então a gente pode projetar essa luz, né, através do polarizador lá no anteparo. Então, o ângulo é aumentado ali, tá? Para a gente poder ver mais facilmente. E aí a gente vê que a luz refletida, ela passa pelo polarizador, né? Mas se eu girar o polarizador, ela vai começar a diminuir de intensidade
até que para um determinado ângulo de incidência, essa luz refletida vai simplesmente desaparecer, né? No momento que ela deveria estar passando através do polarizador, ela desaparece. Quando isso acontece, a gente diz que encontrou o ângulo chamado θb, né? Ou ângulo de polarização, que é o ângulo de Brewster. Então, sem a lâmina, a gente vê a luz refletida. Com a lâmina polarizadora, a luz refletida desaparece. Então, a gente diz que para esse ângulo de incidência, a luz refletida ficou totalmente plano polarizada no plano correspondente a essa face reta da minha lâmina, né? E para esse ângulo, a gente percebe que a orientação entre o ângulo que a luz refletida faz com a refratada, ele é de aproximadamente 90 graus. Tá? Então, encontrado esse ângulo de incidência, né, para qual a luz refletida é 100% plano polarizada, a gente pode determinar o índice de refração do material em questão utilizando a lei de Brewster. E o que é a lei de Brewster? Bom, como a gente viu, para a luz incidente no ângulo de Brewster, né, θb, os raios refletidos e refratados eles vão ser perpendiculares entre si. Então, eles formam um ângulo de 90 graus. A gente pode dizer que o θb mais o θr, que é o raio refratado, é igual a 90 graus. E esses dois ângulos também podem ser relacionados com a equação da refração, né, a lei de Snell, onde o índice de refração do meio 1 vezes o seno de θ1, que é o ângulo de incidência da luz, vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de θ2, que é o ângulo de refração. Então, combinando essas duas equações, a gente acha uma expressão para o ângulo de Brewster, que é θb igual ao arco tangente de N2 dividido por N1. Mas, se o meio em que o raio incidente e o raio refletido percorrem for o ar, o índice de refração para o ar é 1. Então, N1 vai ser 1 e o N2 a gente pode simplesmente representar por N. Assim, a gente pode simplificar essa equação e ficar apenas com θb é igual ao arco tangente de N, que é o índice de refração do meio que essa onda está incidindo. Então, achando o ângulo de Brewster, a gente consegue achar o índice de refração do material ou vice-versa. Se a gente sabe o índice de refração do acrílico, por exemplo, né, que é tabelado em 1,49, a gente consegue determinar o ângulo de Brewster, que vai ser aproximadamente 56 graus para o acrílico. Então, o que isso significa, né? Que quando a luz não polarizada incide sobre a superfície de acrílico e é refletida a um ângulo um pouco maior de 50 graus, né, ali aproximadamente 56, essa luz refletida vai ser parcialmente polarizada ao longo da direção do plano de incidência, né? Então, ela vai ser plano polarizada. Vamos ver agora algumas aplicações dos polarizadores, né? A gente pode aplicar, então, essas lâminas polarizadoras em óculos de sol. Eles têm polarizadores nas lentes que funcionam para bloquear a luz refletida por superfícies como vidro, água, neve, que podem ofuscar a nossa visão. Eles funcionam porque a luz refletida nas superfícies de objetos é polarizada ou parcialmente polarizada, como a gente viu, né? Então, os óculos com essa lâmina Polaroid, eles vão eliminar a luz ofuscante. Em uma rodovia, em um dia de sol, por exemplo, a gente observa a luz bastante ofuscante, né, a luz do sol. Se a gente enxerga essa mesma rodovia através de um óculos com Polaroid, essa luz ofuscante é eliminada e a gente consegue, então, ver claramente as faixas da estrada. Outra aplicação, né, que esses Polaroids têm é nas câmeras fotográficas, né? Como a gente viu ali, as câmeras fotográficas foram uma importante parte dessa história, né? Então, aqui nessas imagens, a gente consegue ver como que seria, né, tirar uma foto sem polarizador, que é como acontece ali naquela primeira fotinho, que a gente consegue ver bastante os reflexos na água, e uma foto com polarizador, que é aquela terceira foto, em que a gente consegue ver bem a superfície da água sem esses reflexos. Outra vantagem que o filtro polarizador tem é captar cores mais vivas. Então, quando a luz do ambiente é excessiva, ela acaba tornando tudo muito branco, né? A foto fica muito branca. E é possível, então, filtrar, né, esses raios de luz que se sobressaem utilizando o polarizador e registrar, então, uma tonalidade mais real das cores da cena.
Outra aplicação são os óculos para assistir os filmes 3D, né? Eles utilizam uma técnica também baseada na polarização da luz. Nesse caso, cada lente do óculos vai possuir um filtro de polarização diferente. Então, uma das lentes vai filtrar as ondas polarizadas na vertical e a outra lente na horizontal. Por quê, né? O que acontece? No cinema, a imagem é formada graças a um fenômeno que a gente chama de heterooscopia, que é a projeção da imagem da mesma cena em pontos de observação diferentes. O nosso cérebro ele vai receber essas imagens e vai fundir elas em uma só. Durante esse processo, as informações sobre a posição, sobre o tamanho, a profundidade dos objetos, né, vão ser então obtidas. Só que essa imagem que sai nas telas do cinema, ela não é vista com nitidez se a gente não coloca o óculos 3D. A imagem ela é formada geralmente por dois projetores diferentes, um que emite a imagem com raios de luz na horizontal e o outro com os raios de luz na vertical. Dessa forma, né, quando a gente coloca o óculos 3D, cada olho recebe uma imagem diferente e o nosso cérebro une essas duas imagens, formando uma terceira imagem que possibilita a gente ter essa percepção de profundidade na cena, tá? E uma outra aplicação são as telas LCD de TV, de celulares, computadores, onde é utilizada essa propriedade, né, em que os cristais líquidos que compõem a tela, eles têm que variar a intensidade da luz que passa por eles, e nessa tecnologia a luz tem que ser polarizada. Então, as telas de LCD, elas vão usar os cristais líquidos para gerar imagens, né, fazendo isso por meio de processos químicos e elétricos. Basicamente, essas telas têm uma fina camada de cristal líquido que fica entre dois eletrodos em substratos feitos de vidro com um polarizador em cada lado. O polarizador é quem vai fazer as ondas de luz de uma polarização específica passarem, enquanto bloqueia as outras vindas de polarizações diferentes. E isso vai ser fundamental para que essa tecnologia funcione corretamente e as imagens sejam criadas, tá, pessoal? Então, por hora era isso. Agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida, entrem em contato. Bons estudos!